Fala, povo lindo! Vamos falar rapidão sobre a Grécia Antiga. Aqui a gente já tem aí o maior dos deuses deles, né? Os Zeus, mas tinham titãs e outros seres místicos também. Mas aqui os Zeus é só pra gente começar essa apresentação. Vamos falar da formação da Grécia. Gente, a Grécia não era um país, tá? A Grécia era uma mistura de povos, aqueus, eólios, jônios, dórios. Esses povos todos falavam grego. E é por isso que a gente chama eles todos de gregos. E eles na época nem falavam essa palavra, né? Eles falavam em Elas, Elade. Então eram helenos e não gregos. De qualquer maneira, eles viviam nessa região aqui. Tem uma parte mais continental, uma parte peninsular e uma parte de ilhas, uma parte insular, né? Antes deles se transformarem numa potência, a gente tem uma outra potência, da ilha de Creta. E aí, então, olha que doideira. Essa galera da Ilha de Creta tinha um rei que ficou famoso, era místico até, né? Na verdade, várias pessoas são confundidas com essa entidade, que era o Minos, né? Aliás, desse Minos vem a lenda do Minotauro. Você já ouviu falar? Aqui a gente tem, então, um palácio de Knossos, onde habitaria o rei, e aí a esposa desse rei, de forma mística, ela se apaixonaria por um touro, e aí o filho dessa traição seria um ser místico, metade touro, metade gente, o Minotauro. E aí o Minotauro, então, depois de muito tempo, ele seria combatido e derrotado por Teseu. Ó, o Teseu aí dando paulada no Minotauro, e essa é uma representação, na real, de todo o período da formação da Grécia, porque se você olhar de novo para o mapa, você vai perceber que até mais ou menos 1400 a.C. você tinha o poderio dessa ilha aqui de Creta, os cretenses, e aí você tinha os gregos na época de uma cidade chamada Micenas. Quando os gregos vencem politicamente essa região de Creta, então começa a expansão dos gregos, aí vem ataque dos dórios, aí os gregos fogem para a região aqui onde hoje a gente chama de Ásia Menor, né? Essa região que eu tô aqui com o mouse, ela é do oeste da Turquia. E olha que doideira, é nessa região aqui do noroeste turco que se supõe que houve uma guerra muito lendária chamada Guerra de Troia. Tem havido essa guerra tal qual a lenda de Troia ou não, isso é uma outra história, mas o fato é que a guerra representa o momento em que os gregos já estão colonizando toda essa região aqui do Mar Egeu. Curiosidade, Mar Egeu, Egeu é o pai do Teseu. Teseu foi quem matou o Minotauro. Tá tudo ligado. Vi que esse é só o comecinho da história da Grécia Antiga. A gente teria muito mais a falar a partir das lendas todas, né? Tanto a gente poderia falar da mitologia grega, a origem grega. A gente considera que Hesíodo, através desse livrinho pequenininho, ó, chamado Teogonia, vai contar pra gente a história dos titãs, dos deuses e tudo mais. Se você quiser uma leitura um pouquinho mais acadêmica, a gente tem esse texto aqui do Norberto, professor Norberto de História Antiga. Tem esse livro aqui que o meu cachorro comeu também, de Grécia e Roma, do Pedro Funari. Aí, se você quiser ler bastante coisa sobre mitologia grega, já tem esse livro aqui, ó, do Robert Graves, que aí ele já é mais completo, são 2 volumes na verdade. Você também poderia ler livros do Heródoto, beleza? Hérodo, ou então Melpomene. Tem também esse livro muito legal que vai contar uma história bem resumida do universo dos deuses e dos homens por Jean-Pierre Vernant. E se você quiser ler a obra original da Odisseia, tá aqui em mãos, escrita por Homero, e aí você vai ver que o mundo grego ele é muito fantástico. Aprendeu pelo menos um pouquinho? Espero ter te ajudado de coração. A Odisseia é uma lenda grandiosa. Aqui tem o Odisseu preso com ceras no ouvido para não ouvir as sereias, que eram pássaros, queriam matá-lo. Olha aí como a sereia de hoje em dia não é bem a sereia do mundo grego. Comenta o que você quer saber sobre o mundo grego, que estamos juntos. Se liga.